Oi, para quem não me conhece, eu sou o Hiro e hoje eu vou estar falando sobre o medo. Por muitas vezes na nossa vida nós nos deixamos ser dominados pelo medo, seja pela insegurança que temos em relação ao nosso futuro, ou até quando não sabemos lidar bem com coisas cotidianas. A sociedade em que vivemos sempre nos influencia a ver a vida como uma corrida, sempre nos colocando como inimigo daqueles que devíamos tratar como irmãos. A vida como nós conhecemos também valoriza muito a produtividade, e geralmente ela também te cobra quanto à independência, te julgando caso você ainda não more sozinho aos 20 anos, ou até mesmo te humilhando se você não tiver uma mulher apenas para demonstrar para os outros que você não está sozinho. A vida em geral sempre parece que está em movimento e você nessa corrida sempre parece o atrasado em relação aos outros. E quando eu falo atrasado, eu falo em tudo. Sempre parece que todos ao redor têm alguém e você é o único que está sozinho. Sempre parece também que os outros têm mais disposição quando se trata de trabalho ou estudos e graças a isso você se cobra, se julga e se compara. Mas e se eu te contasse que o erro não está em você? E se eu te contasse que você não precisa viver da maneira em que o mundo te apresentou esta vida? Bem, agora que a gente saiu desse clima pesado, eu finalmente posso te dizer o que você precisa escutar. Que é você não precisa conquistar nada, e eu não estou dizendo que você não pode ou que você não deve conquistar algo. O que eu estou dizendo é que tudo que esse mundo nos oferece é algo opcional, mas que essas coisas não definem o nosso valor como pessoas. Na visão ateísta, somos apenas poeira cósmica que teve a chance de surgir por acaso, e que em um mundo sem sentido, a única forma de dar propósito à vida é tentando provar o seu valor, para que de alguma forma você aproveite o pouco de tempo que você tem, ao mesmo tempo em que tenta deixar algo para trás que faça com que você não seja esquecido tão facilmente. Porém eu tenho certeza de que se você entrou nesse vídeo, você não é ateísta e muito menos agnóstico. Você é um cristão e acredita em Deus assim como eu. Mas se você acredita de fato em Deus, eu não faço ideia do porquê você continua insistindo em viver na lógica ateísta. Nós somos filhos de Deus. O nosso valor está em quem somos e não em o que produzimos. Você já vale algo apenas por ser, e como filhos de Deus nós temos o dever de agradá-lo da melhor forma possível. Mas aí que eu te pergunto, será que o que Deus espera de nós é que a gente passe em uma boa faculdade? Será que o que Deus espera da gente é que nós troquemos Ele pela falsa sensação de segurança que nós sentimos por nos apoiarmos em nossas próprias capacidades? Eu prefiro que o próprio Deus responda esta pergunta. Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, com o que vão comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, nem com o que vão vestir. A vida não é mais importante que a comida, assim como o corpo não é mais importante que as roupas. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Você não nasceu para trabalhar, você não nasceu para casar, você não nasceu para provar o seu valor e muito menos para ser alguém bem-sucedido. Você nasceu para viver, para fazer a vontade de Deus e herdar o reino dos céus. Você não consegue viver normalmente porque o seu propósito vai muito além da vida que o mundo tenta te entregar. E justamente por você estar gastando a sua energia em áreas erradas da sua vida que nada parece dar certo. O ser humano foi feito para reinar sobre esta terra e não para a terra reinar sobre o ser humano. Por isso, não devemos deixar que o mundo dite o nosso futuro, mas sim deixar o nosso futuro nas mãos de Deus. Porque afinal de contas, quem saberia o que é melhor para nós senão aquele que nos criou? Você não deve fazer as coisas pensando em você, mas sim pensando em seu Pai. Porque isso é o que chamamos de confiança. E eu não estou dizendo que você deve parar de sonhar ou de até mesmo parar de trabalhar para realizar eles. O que eu estou dizendo é que você deve parar de tentar fazer tudo sozinho e começar a construir a sua vida ao lado de Deus. Porque até agora tudo que você vem tentando fazer parte da ideia de que você está no controle, acreditando que conquistar ou perder algo depende apenas de suas próprias capacidades. Mas o que você esquece é que quem está no controle da sua vida não é você, e sim Deus. E é justamente por não confiar nele que você acaba tendo medo. Medo do futuro não sair como deseja, medo de não se tornar quem gostaria de ser,
Tudo isso porque nunca levou a sério a ideia de que Deus está te guiando, preferindo confiar apenas em si mesmo, como se tudo dependesse unicamente das suas próprias ações. Quando Deus fala que é o seu Pai, não é apenas no sentido metafórico, mas também no sentido literário. Mateus capítulo 18, versículo 3 ao 4. Eu afirmo a vocês, se não mudarem e não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino do céu. Portanto, aquele que se humilha como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quando Jesus fala ser como crianças e se humilhar como uma, é literalmente agir como se o próprio Deus fosse o seu pai. É reconhecer que não importa a sua idade, você nunca vai saber lidar completamente com a sua vida. É se humilhar diante de Deus e pedir que Ele cuide da sua caminhada, porque você entende diante dele e diante de si mesmo que não tem a capacidade de fazer as melhores escolhas sem a direção dele. É entender que diante de Deus você é apenas uma criança, alguém que não sabe de nada, que sente medo e tem insegurança justamente por não conhecer o mundo. E é por isso que, em vez de tentar lidar com tudo sozinho, você deve deixar tudo nas mãos de Deus, agindo, trabalhando e estudando normalmente, mas tendo paz em seu coração, sabendo que não importa se você estuda mais ou menos que os outros, se tem um emprego melhor ou pior que a maioria, ou se está mais à frente ou mais atrasado que os outros para sua idade, porque no final você sabe que não está no controle da sua vida, mas sim Deus, e Ele está te guiando pelo melhor caminho, e tudo o que você precisa fazer é a sua parte, a sua lição de casa. Afinal de contas, você é a criança da casa, não o adulto que cuida das contas dela, e é exatamente esse tipo de relação que você deve ter com Deus. Porém, se você ainda não consegue confiar em Deus, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Você se preocupa quando o seu melhor amigo diz que vai te dar um presente? Você fica inseguro, ansioso, com medo de que o que está dentro daquela caixa seja algo ruim? E a resposta é não, porque mesmo sem saber o que tem lá dentro, você confia nele. Confia que o seu amigo te conhece melhor do que ninguém, e que ele sabe do que você realmente precisa. E é por isso que, independente do que esteja na caixa, você se sente em paz, porque sabe que vindo de quem te ama nunca vai ser algo ruim. Da mesma forma, você deve tratar Deus como seu melhor amigo, se abrir com ele, contar o que sente, o que sonha e o que teme, porque é assim que nós criamos laços e confiança com quem amamos, e para que assim ele tenha ciência do que você precisa e para te dar esse presente no momento certo da sua vida. E entenda, por mais que Deus já saiba do que você precisa, afinal ele é onipresente, ele quer que você conte para ele, porque compartilhar um sonho, um plano ou um desejo com Deus e ficar em paz confiando que ele te escutou é a melhor forma de expressar que você confia nele. Porque confiar em Deus é acreditar que, independente do resultado, o caminho que ele escolher sempre será o melhor. Quando você entende que Deus é mais sábio que você, que Ele conhece todos os futuros possíveis, que Ele sabe do que você precisa e que Ele é o único que te conhece de fato, é aí que o medo do amanhã começa a desaparecer. E é nesse momento que você realmente começa a confiar em Deus. Porque não importa o rumo que a sua vida tome, se foi Ele quem escolheu esse caminho, então com certeza essa foi a melhor opção. Porque eu sei que Ele me ama, me conhece e sabe exatamente o que é melhor para mim. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e por ter me dado a chance de espalhar o que eu creio e tenho fé. Até o próximo vídeo.